Olá! O procedimento demonstrado neste vídeo faz parte dos ajustes básicos essenciais que devem ser feitos antes de colocar o religador em serviço. Este vídeo é um complemento de um vídeo anterior intitulado Como configurar a tela System Configuration. Em nosso vídeo anterior apresentamos a tela System Configuration padrão de equipamentos para poste ou subestação. Porém, existe uma condição onde o controle Form 6 pode ser configurado em uma condição híbrida. E para estes controles existem algumas particularidades que devem ser comentadas. Então recomendamos assistir esse vídeo em conjunto com o nosso vídeo anterior. Vamos focar somente nos pontos de diferença, que é acerca da relação do sensor de corrente de neutro e principalmente sobre o teste de bateria, porque em geral os equipamentos híbridos possuem uma fonte de alimentação independente. Antes de iniciar a visualizar no ProView os ajustes, vamos conhecer um pouco melhor esses equipamentos híbridos. Este aqui é o painel traseiro do Form 6 híbrido, um dos modelos do Form 6 híbrido. E aqui podemos perceber à esquerda no borne TB7 as entradas de tensão da fase A, fase B, fase C, e também as entradas de corrente A, corrente B, corrente C, neutro, e aqui teremos ICEF, que é a entrada de corrente sensível. Então essa é uma das diferenças com relação, por exemplo, ao equipamento de poste. Então as principais características deste modelo híbrido: ele possui uma quarta entrada de corrente para proteção CEF. Em alguns casos, este controle é alimentado por uma fonte de alimentação independente. Esta fonte ela é responsável por alimentar o Form 6, carregar as baterias, testar as baterias e monitorar a presença de CA. Aqui temos um exemplo desta fonte de alimentação, que aqui está intitulado fonte de alimentação independente. Ela é uma fonte que possui uma entrada. Essa entrada ela pode ser de 85 a 265 VCA ou de 100 a 300 VCC. E a saída dela é uma saída fixa em 125 VCC, 2 A. Bom, o que a gente tem aqui nessa fonte que é diferente do resto dos controles, principalmente com relação aos controles de poste? Ela tem uma indicação que o carregador está operando, o carregador de bateria. Ela tem uma indicação de bateria, que seria o status da bateria. Ela tem um botão para iniciar o teste de bateria. Então a gente pode pressionar esse botão aqui e forçar um teste de bateria. E aqui são as entradas, né? Então a gente tem a conexão da resistência externa, resistência de teste. Então quando eu pressiono este botão aqui, o que ele vai colocar no circuito é essa resistência que vai estar conectada entre os bornes 1 e 2. Entre 3 e 4 a gente pode colocar um contato do relé de alimentação menor que 23 VCC. Esse aqui é o alarme, né? Então além de indicar, depois que eu fazer pressionar o botão do teste, ter uma indicação local, ele pode fechar esses contatos. Esse contato pode ser levado ao Form 6 e o Form 6 pode indicar isso através de um alarme, por exemplo, para um supervisório. Ele tem também aqui 5 e 6 contato de relé que falta alimentação VCA. Então, em caso de VCA, as baterias vão alimentar e suportar esse controle, né? Com esses contatos disponíveis aqui, eu posso conectar isto às entradas do Form 6 e também sinalizar para o SCADA. E por último, 7 e 8 é a opção acionamento remoto do teste de bateria. Então, eu tenho o botão para o teste de bateria e eu posso pegar uma output do Form 6, mapear e enviar esse comando, por exemplo, por protocolo para poder executar o teste de bateria. Então aqui já aparece uma das diferenças que eu vou comentar assim que a gente entrar no detalhe do Form 6. Aqui é a entrada da conexão de bateria, né? Normalmente a gente trabalha com duas baterias
duas baterias em série, essas baterias vão estar conectadas aqui. Então, o que vai mudar quando a gente fala do menu System Configuration? Vamos acessar aqui o ProView. Já tem uma instância do ProView aqui aberta. Essa instância do ProView aqui é uma versão do ProView específico da Copel. Vou acessar aqui sobre o ProView. Então, esse aqui é o ProView 5.0.1 revisão 02, que foi desenvolvido para a Copel. E aqui no menu Configure, System Configuration, a grande mudança desta tela aqui em comparação ao que foi apresentado no vídeo anterior é a presença aqui do Neutral CT. Eu consigo ajustar a relação do TC de neutro, esse TC de neutro um TC externo, e é o TC que vai estar conectado nesta entrada de corrente aqui. Então agora eu passo a ter um segundo ajuste, né? O ajuste padrão do que foi apresentado anteriormente é a relação do TC de fase, e essa relação ela é sempre 1000:1. Agora, com a possibilidade de ter um TC de neutro, a gente, além de ter esse ajuste, a gente tem outras opções. A gente pode ter ele com relação para 1 ou de 10 até 2000, né? Então essa é a grande mudança. Outro ponto bastante importante é a função Poly Mounted Control. Em geral, basicamente quando eu seleciono essa opção aqui, eu estou informando para o Form 6 que esse equipamento tem bateria. Porém, isso aqui é válido somente quando estamos falando da Power Supply, da fonte de alimentação padrão dos equipamentos de poste. Quando a gente tem uma fonte independente, como amostrada agora há pouco, essa opção aqui ela não vai estar selecionada. Por quê? Porque quem vai ser responsável por monitorar a bateria é uma fonte totalmente independente que possui contatos para poder iniciar o teste de bateria, sinalizar o alarme e receber um comando externo. Com isso, no painel frontal do Form 6, no menu existe uma opção teste de bateria. Essa opção passa a não ter mais funcionalidade, porque o teste de bateria ele não é feito mais pelo Form 6 e sim pela fonte independente. Então esse vídeo aqui ele é um vídeo rápido, curto, para chamar a atenção exatamente nesses dois pontos: o ajuste do TC de neutro e como configurar a questão do teste de bateria, ou informar se o equipamento é de poste ou não, para equipamentos que possuem a fonte independente. Então, por exemplo, se esse equipamento, mesmo que esse equipamento seja montado em poste, eu não vou selecionar a opção Poly Mounted Control. Ele estando em poste, obviamente ele vai ter uma bateria, né, de backup, mas não é necessário selecionar essa opção. Quando o equipamento está em subestação e não possui uma bateria de backup, ou seja, é alimentado em CA e CC pelo banco de bateria da subestação, também não é necessário selecionar esta opção. Ok? Espero que tenha ficado claro. Não deixe de assistir o vídeo inicial sobre a tela System Configuration, e estes são os únicos dois pontos. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.